Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade aos exercícios de unidade de medida de volume. Vamos para aquele nosso esquema, dá uma lida nessa primeira questão. Tenta ignorar aí alguns problemas conceituais dela para você conseguir fazer, mas mesmo assim, aperta o pause, tenta resolver, vê qual é a resposta e já já a gente discute a questão e a solução. Se não for do seu interesse, deixa o vídeo correr e vamos à resolução. Bem, vamos ler, né? Essa questão foi retirada da prova para soldado da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro em 2005. Aquele ali, porque tiveram duas provas no mesmo ano. Essa foi a primeira, depois teve outra em seguida. Então, vamos lá, vamos ler a questão. Um tijolo de sorvete de meio litro tem duas dimensões iguais a 16,5 centímetros e 4 centímetros. A terceira dimensão mede aproximadamente... Bem, aí a gente já tem um probleminha conceitual. Tá? O que é um tijolo de sorvete? Né? Tá, ele quis remeter à ideia que o sorvete estivesse prensado em forma de paralelepípedo retângulo. Porque é só dessa maneira que a gente conseguiria calcular essa terceira dimensão, já que ele deu, né, que tem meio litro de sorvete ali. Mas ele não disse isso, a gente tem que supor. Né? Então tem um equívoco aí um pouco conceitual nessa questão. Bem, mas vamos admitir que esse sorvete seja um paralelepípedo retângulo para a gente não ter que descartar essa questão, porque a ideia de fazer o contrário do que a gente está fazendo, né, dar as três dimensões e você calcular quantos litros tem nesse recipiente ou em alguma coisa, a gente está fazendo o contrário. A gente está deu duas dimensões, está informando aí a capacidade e quer saber qual é a outra dimensão. Bem, então vamos lá. A gente sabe que o volume é o produto dessas três dimensões, né? Comprimento, largura e altura, ou a área da base vezes a altura. O comprimento e a largura passa a ser a nossa área da base. Beleza. Bruno, mas qual dimensão é qual? Gente, não vai fazer diferença para a gente está trabalhando com um produto, a ordem dos fatores não altera esse produto. Então, vamos dizer lá que o 16,5 seja o comprimento, não tem problema nenhum isso. O 4 seja a largura e eu queira calcular a altura. Beleza, ele disse pra gente que o volume desse sorvete é de 500 ml, né? Porque meio litro é 500 ml. A gente já observou que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Ora, então o volume que a gente possui é de 500 centímetros cúbicos. Beleza, então aqui eu tenho 500 centímetros cúbicos. Bem, então vamos imaginar. Eu teria que multiplicar isso por isso para achar isso. Aqui é óbvio, é uma unidade de comprimento. E a gente vai achar em centímetros. Né? As opções já estão em centímetros. Maravilha. Porque centímetro vezes centímetro vezes centímetro daria centímetro cúbico. E 16,5 vezes 4 vezes algum número dá 500. Então a pergunta do problema já mudou. Eu estou querendo descobrir qual é o número que multiplicado por 4 e por 16,5 vai dar 500. Bom, então eu tenho que fazer a seguinte conta. A primeira conta que eu tenho que fazer é pegar 16,5 e multiplicar por 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 6, 24. Com 2, 26, vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Deu 66. Né? Então, 66 vezes alguém dá 500. Então, é só pegar esse 500 e fazer a operação inversa. Dividir por 66. Bem, 50 por 66 não dá, né? Então, vou colocar logo 500. Repara que se eu coloco 8, 6 vezes 8, 48, vai 4. E quando eu fizer 6 vezes 8, 48, somar 4, vai passar de 500. Então, tem que ser 7. Né? Então, com certeza, não é a letra A e não é a letra B. Então, estou entre A, C e a D. Bem, 7 vezes 6, 42. Vai 4. 7 vezes 6, 42. Com 4, 46. Eu nem preciso continuar a fazer essa conta. Como eu só tenho duas opções,
né? E eu sei que não vai dar 7,0, que vai dar um resto. Eu vou botar vírgula, né? E esse resto vai ser muito longe, né, do próprio valor que está aqui, então não vai poder ser 0,0. Na realidade vai ser 7, acima de 3, o próximo número, 3, 4. Então só pode ser 7,6. Se você fizer essa conta com mais calma, você vai ver que 500 dividido por 66 dá aproximadamente 7,6. Então, a nossa terceira dimensão realmente é de 7,6 centímetros. Letra D de dado, apesar dos equívocos aí na formulação da questão. Ok? Espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima? Bem, é uma questão mais conceitual, né? Uma questão que caiu no Enem, em 2010, e eu queria que a gente fizesse aquele esquema, aquele nosso exercício. Dá uma pausa, dá uma lida, depois solta o vídeo para ver a solução. Se não for do seu interesse, deixa o vídeo correr e vamos à solução. Bem, é uma questão bem nível de sexto ano, porque usa um conceito que você aprende até antes do sexto ano, em determinados lugares, né? Vamos ler. A siderúrgica metal nobre possui diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular. Opa, ele disse, é um paralelepípedo retângulo. Beleza. De acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Então, a figura é um paralelepípedo retângulo de ferro maciço, tem essas dimensões, comprimento, largura e altura. E a pergunta é a seguinte, né? O enunciado é o seguinte: o produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza, massa, volume, superfície, capacidade, comprimento. Bem, gente, comprimento a gente já sabe que não é, né? Superfície é área. A gente não está calculando área aqui. A gente não está multiplicando duas grandezas, está multiplicando três. Massa, não. Seria volume ou capacidade? A resposta é volume. Ué, mas a gente não consegue, através desse produto, achar a capacidade? Ele disse que o produto das três dimensões indicadas vão resultar em que grandeza? Quando eu multiplico, eu vou achar a medida, aqui, desculpa, é metro, em metro cúbico. Isso vai me dar o volume, né? Eu posso fazer a conversão para litro e eu estar encarando essa unidade de medida como capacidade, mas o resultado que vai dar o produto pura e simplesmente é o volume. Então, a unidade de medida é o volume. Vamos para uma terceira questão? Vamos lá. Bem, essa terceira questão. Vamos para aquele esquema. Dá uma pausa, dá uma lida, tenta fazer, solta o vídeo que a gente já vem com a resposta. Bem, tomei a liberdade de fazer uma representação aqui da piscina em forma de prisma reto de base retangular. Bem, vamos ler a primeira questão. Já fiz só para a gente adiantar aqui. Vamos lá. É uma questão do vestibular, antigo vestibular da Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. O ano foi de 2001. Bem, vamos lá. Uma piscina tem a forma de um prisma reto, cuja base é um retângulo. O paralelepípedo retângulo é um tipo especial de prisma, né? É um prisma quadrangular, cuja base é um quadrilátero. O paralelepípedo retângulo é o prisma, né, que a base é um retângulo. Né? O cubo é um tipo especial de paralelepípedo, assim como o quadrado é um tipo especial de retângulo. Né? Bem, mas vamos voltar à questão. Então já sabemos que trata-se de um prisma reto de base retangular, ou seja, um paralelepípedo retângulo. De dimensões 15 metros e 10 metros. Bem, então está aqui representada a minha piscina, mais ou menos. Qual é a pergunta? Qual é o comando da questão? O enunciado dela. Vamos lá. A quantidade necessária de litros de água para que o nível da água da piscina suba 10 centímetros é? Bem, perceba, eu não sei qual é a quantidade de litros que tem na piscina. Não sei. Ele não informou. E também não interessa. Vamos supor que esteja aqui. Bem, então, está cheio d'água aqui. Essa região está toda cheia d'água. O que eu quero? Eu quero que o nível de água suba
10 centímetros. Então eu quero que passe a ficar aqui. E a pergunta do problema é justamente essa. Quantos litros de água eu vou ter que colocar a mais na piscina para que esse nível de água suba 10 centímetros? Bem, na realidade, os líquidos, né, eles são maravilhosos. Eles assumem a forma do local que estão sendo armazenados. Isso significa que a quantidade de água que eu vou ter que colocar é a quantidade de água que cabe nesse paralelepípedo retângulo que eu estou desenhando de azul aqui. É essa quantidade de água que eu tenho que calcular. Bom, então tem que calcular o volume desse paralelepípedo retângulo. É um paralelepípedo retângulo que manteve aí as dimensões iniciais da piscina as dimensões foram mantidas, né? Aqui 10 metros, aqui 15 metros e aqui 10 centímetros. Essa é a quantidade de água que eu vou ter que colocar para subir 10 centímetros. Então eu preciso achar o volume desse paralelepípedo. Bem, vou passar tudo para decímetro, né? Eu podia passar aquilo lá de centímetro para metro e depois multiplicar. Mas vamos passar para decímetro e fazer o cálculo que eu já acho a quantidade de litros. 10 metros equivale a 100 decímetros. 15 metros, 150 decímetros. 10 centímetros equivale a 1 decímetro. Então o volume aqui é a área da base, que é 10 vezes 15. Desculpa, 100 vezes 150, que eu estou trabalhando já com decímetro. Vezes a altura, que é de 1 decímetro. Então o volume aqui vai ser 1 vezes 15, 15, com 1, 2, 3 zeros, porque todo mundo multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E decímetro vezes decímetro vezes decímetro dá decímetro cúbico. E eu sei que eu posso trocar decímetro cúbico por litro. Então, para aumentar 10 centímetros de água, né, mais ou menos isso de água, eu vou precisar de 15 mil litros de água, o gabarito letra E. Aí você fala, pô, mas não é uma quantidade muito grande? Gente, 10 centímetros parece uma unidade de comprimento pequena, mas olha as outras unidades de comprimento. São 10 metros e 15 metros. Então, a quantidade de água é significativa, sim. Eu acho que foi esse o intuito do cara que elaborou a questão, colocar esses valores tão distantes como distrator. Ok? Bem, espero que vocês tenham acertado. Obrigado pela atenção. Até a próxima.